Nós vamos falar um pouquinho sobre as estratégias para a gestão da sanidade em confinamento. É uma das coisas muito importantes que a gente tem. A gente tem um produto muito bom da Rações Futura para ser vendido, mas a sanidade tem que vir junto, porque senão os resultados não são nada bons. Os riscos sanitários no confinamento. Um dos maiores riscos sanitários que a gente tem no confinamento são os problemas respiratórios, são as afecções, as doenças respiratórias. E nós vamos explicar um pouquinho para vocês ao longo dessa apresentação por que o respiratório é tão importante e como detectar. O segundo maior problema que a gente tem em confinamento, seja confinamento de puro grão ou de alto grão, são as clostridioses. E vocês vão entender o que são as clostridioses e por que eles são um problema tão grave. Na sequência, a gente tem o timpanismo, e a gente vai entender o que é o timpanismo clássico, de primeira, de segunda ordem, e o que é o falso timpanismo. As enfermidades podais, principalmente quando não se tem a questão do barro dentro do confinamento, quando você não tem um controle muito acurado do barro dentro do confinamento, as enfermidades podais são um problema grave e causa bastante prejuízo. Tristeza parasitária, vocês vão entender por que a tristeza parasitária está chegando tão pesado, principalmente nos animais de origem europeia. E, por fim, os traumas. Animal adora brigar. Teve um dos palestrantes anteriores aqui, em eventos anteriores, que falou que os bezerros, quando estão em confinamento, são igual presidiário, né? Eles sempre arrumam um rolo. Sempre arrumam um rolo para se suicidar lá dentro do confinamento. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os traumas e tentar evitar o máximo de coisas soltas que os animais possam se machucar lá dentro. E tem briga também, né? A gente evita aqui no CMC que os animais sejam misturados entre os lotes, justamente porque toda vez que você mistura, passa 2, 3 dias brigando. Isso aí é uma das origens grandes dos traumas. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o respiratório. O que é a predisposição dos problemas respiratórios, das doenças respiratórias? Eu evito chamar de pneumonia, porque não é só pneumonia, né? A gente tem afecções respiratórias diversas. Uma delas é o transporte recente. O que é o transporte recente? A gente tem uma doença que a gente chama de síndrome do transporte, ou febre do transporte. O animal está lá, vivendo a vidinha dele lá no pasto, tranquilo. Dentro do trato respiratório dele tem alguns vírus e algumas bactérias, mas isso não está causando problema para ele. A hora que você pega o animal, coloca dentro do tronco, coloca no encarretador, coloca dentro do caminhão e transporta ele de um lugar para o outro, isso é um estresse muito grande para o animal. E o estresse, a gente sabe, até na gente causa também, diminui a imunidade. Então, quando eu diminuo a imunidade desse animal, ele vai desenvolver afecções no trato respiratório, na grande maioria das vezes, isso é durante os primeiros dias após a chegada dos animais. Então, o transporte recente é uma coisa muito importante que a gente tem e é um dos fatores predisponentes para afecções do trato respiratório. Na sequência, a gente tem a aglomeração. Por que a gente aglomera os animais? A gente aglomera os animais para a gente dar para eles aquele trato que a gente está para eles engordarem. Só que a gente aprendeu lá na época do Covid que aglomeração não é uma coisa muito boa para problemas respiratórios, para afecções respiratórias. E dentro do confinamento a mesma coisa. Quando eu aglomero os animais, eu faço isso com a melhor das intenções. Eu faço isso com a intenção de que esse animal receba uma dieta padronizada, mas, ao mesmo tempo, eu aumento um dos fatores predisponentes para afecções respiratórias. Então, a gente tem que tomar cuidado, que é um dos motivos da gente ter a questão do... Um dos motivos da gente ter problemas respiratórios mais avançados dentro do confinamento é a aglomeração. Na sequência, o excesso de poeira. Quem já confinou na época seca do Brasil Central sabe exatamente do que eu estou falando. Só de você andar
Só de você passar de caminhonete do lado do confinamento, você já gera aquele poeirão. E aí a gente tem esse corpo estranho, essa matéria que vai entrar pelo trato respiratório do animal, que vai predispor ele a ter mais problemas respiratórios. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E uma das coisas que a gente pode fazer, isso aí é um videozinho da fazenda do Dr. Ricardo. O Dr. Ricardo colocou um aspersor lá dentro da fazenda dele para molhar os animais, com uma vantagem muito grande que você tem disso aqui também. Você pega as horas mais quentes do dia e dá uma refrescada nos animais. Você diminui a temperatura naquele horário ali. E isso diminui, tem que tomar cuidado para não virar barro também, mas você diminui bastante a formação de poeira e é uma das alternativas. Lógico, a alternativa mais viável é você fazer uma cobertura, você fazer uma área concretada, uma área de descanso com areia, igual vocês vão ver amanhã aqui no CMC. Mas, na ausência disso, um simples aspersor já reduz um dos fatores predisponentes para afecções respiratórias. E quais seriam os sinais clínicos que a gente teria para a gente identificar quais os animais que estão com afecções respiratórias dentro do rebanho da gente? Febre, principalmente de 39,5 a 40,8. Pergunta, onde que mede a temperatura no boi? A gente mede no reto, no ânus do animal. Você pega um termômetrozinho, pode ser desse termômetrozinho de farmácia mesmo, aquele que apita, ajuda bastante para você identificar a hora que a temperatura estabilizou. Coloca no reto do animal, mas qual que seria a temperatura ideal? Qual que seria a temperatura correta? O animal que tiver abaixo de 38,5, ele está na temperatura normal para aquela categoria. Um bezerro que tiver até 39 graus está na temperatura normal. Os animais são mais quentes que a gente. Quando a gente encosta nele, a gente percebe que o animal é muito mais quente que a gente. Mas a temperatura, se ela passar de 39 graus e meio, aí já é considerado febre. Aí já é uma das características, um dos sinais clínicos que a gente tem para identificar afecções do trato respiratório. A segunda característica é o emagrecimento. Quando o animal chega nesse ponto que está aí, esse animal aí da foto aí, você pode ter certeza que você já está perdendo dinheiro dentro do confinamento. Se você está vendo um animal desse jeito aqui, você pode ter certeza que você tem outros 10 já contaminados que ainda estão na fase inicial. E aí é o grande problema das afecções do trato respiratório dentro do confinamento. Normalmente você só vê a ponta do iceberg. Você não consegue enxergar todos os animais que estão com afecções do trato respiratório. E uma das características que a gente mais identifica dentro dos animais é o animal fazendo o que a gente chama de descarga nasal, aquele catarro. Ele começa mais esbranquiçado, assim, mais fluido, mais de forma que a gente chama de seroso, né? E aí ele vai ficando desse outro jeito que está aqui, ó. Ele vai ficando mais esbranquiçado, depois ele vai ficando mais amarelado. Desse jeito que está aqui, eu tenho certeza que esse animal já está com afecções do trato respiratório, já está produzindo muco, catarro, há mais de 2 dias. Então, quando você vê nesse ponto aqui, você já está perdendo tempo e esse animal já contaminou outros animais lá dentro do confinamento. E o que a gente vê de prejuízos ocultos da pneumonia, das afecções de trato respiratório? A gente tem uma pesquisa de Vecchiato 2009 que diz que 8,3% dos animais que foram abatidos, um lote muito grande de animais, estavam com pneumonia dentro do momento do abate. Então, vocês verem que é um negócio bem disseminado. E ele previu também, nesse estudo dele, que o ganho de peso diário desses animais, ele reduz dos animais que estão com pneumonia de 60 a 200 gramas por dia. Então, se eu pegar um lote de 300 animais, eu tenho 25 animais que vão ir para o abate com uma famosa pneumonia subclínica. Ele vai lá, na hora que você examinar o pulmão dele lá no abatedouro, você vai observar que o animal está com pneumonia, mas ele não estava apresentando sinais externos. Então, a gente tem um número subnotificado, subobservado de animais dentro do confinamento com afecções de trato respiratório.
E só isso, essa redução de ganho de peso, dá um prejuízo de R$ 9.000 nesses 300 animais ali. Dá para gastar muito dinheiro com sanidade para evitar isso e ainda com você fazendo com que os animais cheguem mais pesados no abate. E se eu colocar 3% de mortalidade nesse lote, que é um número que é possível, seriam 9 animais mortos durante o confinamento, um prejuízo de R$ 40.000. Então a gente tem um recurso para gastar com sanidade dentro do confinamento, que muitas vezes a gente deixa de gastar, mas isso, ele vem cobrando da gente a fatura, a natureza, a biologia não deixa de cobrar da gente esse valor. E como que eu previno as afecções de trato respiratório dentro do confinamento? Primeiro, diagnóstico precoce. Precisa ter uma pessoa responsável por fazer uma ronda sanitária dentro do confinamento. O que é uma ronda sanitária? Observar os animais que estão afastados dos outros, que estão feios, cabisbaixos. Esses animais, quanto mais precocemente eles sejam identificados, isso tem que ser colocado na rotina da fazenda, que às vezes a gente tem várias atividades para realizar dentro do confinamento, como o trato dos animais, e a gente deixa de fazer essa ronda sanitária. É necessário ter um espaço do dia para a gente fazer essa ronda sanitária. A gente vai fazer uma antibiótico terapia nos animais. E aí a gente tem diversos antibióticos que podem ser utilizados. E esses antibióticos têm que ser... Quanto mais cedo você fizer o uso desse antibiótico, melhor, para se evitar que esse animal emagreça, perca peso e que dê prejuízo dentro do confinamento. Como eu falei que tem febre, a gente pode utilizar também um antipirético, que seria a dipirona, a base mais simples de ser utilizada. Esse antipirético a gente tem que aplicar nos animais que estejam com febre alta, que isso vai ajudar o animal a restabelecer mais rápido. E a medida mais importante que eu acho, eu estou medicando um animal com antibiótico, eu detectei que esse animal está com alguma afecção do trato respiratório, fazer um isolamento dos animais. A gente tem que ter um lote, a gente chama aqui no CMC de CTI, né? A gente tem um lotezinho separado onde os animais que estão sendo medicados estão lá. Por quê? Mesmo eu dando antibiótico para o animal, o que vai acontecer? Leva alguns dias para essa medicação fazer efeito. Nesse meio tempo, eu vou estar contaminando outros animais. E essa contaminação é um prejuízo gigantesco dentro do confinamento. E, por fim, a vacinação. Eu coloquei uma interrogaçãozinha na vacinação porque nós aqui no CMC não fazemos a vacinação. Por que nós não fazemos a vacinação? A gente compra animais de fora e esses animais vão ter as afecções de trato respiratório, na grande maioria das vezes, nos primeiros 30 dias de confinamento. Quando eu faço a primeira dose da vacina, ela vai ter o efeito completo depois da segunda dose, que vai ser realizada 21 dias após a chegada dos animais. Então, nos 40 dias, que são os maiores problemas de trato respiratório aqui dentro do CMC, a gente vai fazer o diagnóstico precoce, a ronda sanitária e a antibiótico terapia. Agora, se você tem na sua propriedade animais que você vai colocar no confinamento, que são seus, você vai colocar no confinamento, por que não fazer a vacinação desses animais previamente à aglomeração deles? Então, nós vamos fazer a vacinação em animais da própria propriedade que a gente, por algum motivo, vai colocar dentro do confinamento em algum momento. Aqui, em animais comprados de fora, já não vai dar muito tempo. Pensa, estou comprando uma boiada de 13 arrobas que eu vou colocar 60 dias dentro do confinamento. Bom, leva 42 dias para o efeito total da vacina, então não tem justificativa para que eu faça. Então, tem casos e casos que a vacinação é importante ou não. Vou falar de uma outra doença problemática dentro dos confinamentos, sejam confinamentos de puro grão ou de alto grão, que seriam as clostridioses. Aí o animal aí que veio a óbito, provavelmente por clostridiose. É uma bactéria anaeróbica. O que é uma bactéria anaeróbica? Uma bactéria que vive em ambientes que não têm oxigênio. Ela vive muito bem, tanto no ambiente como no trato gastrointestinal. Se eu pegar esse pointer aqui
e fazer um swab dele e mandar para o laboratório, eu vou encontrar Clostridium aqui. Se eu analisar o ar, eu vou encontrar Clostridium no ar. Se eu analisar a minha boca, eu vou encontrar Clostridium dentro da minha boca. Mas eu vou encontrar em quantidades muito maiores nas fezes, especialmente nas fezes dos animais. Então, a hora que eu coloco o animal dentro do confinamento, eu tenho esse animal, um coleguinha deitando em cima do cocô do outro. Então, eu aumento o meu desafio para as bactérias do gênero Clostridium dentro do confinamento. Sabendo disso, a gente vai tomar alternativas para que essa maior prevalência de bactérias do gênero Clostridium dentro do confinamento não venha causar prejuízo lá dentro. Eu tenho mais de 10 bactérias do gênero Clostridium. É um gênero que tem muita bactéria e elas são muito disseminadas no mundo todo. Mas eu tenho 3 formas principais de doenças que causam problemas dentro do confinamento, que são, o primeiro, o que a gente chama de morte súbita, ou enterotoxemia. Vocês vão entender um pouquinho mais dessa doença daqui para frente. Mas eu tenho também uma toxina, uma bactéria produzida de um toxoide, que chama Clostridium botulinum, que causa também morte dentro dos animais, principalmente quando o pessoal usa algumas substâncias não muito lícitas. E eu tenho uma outra, que a gente chamava de mal de ano, ou carbúnculo sintomático, que ela acontece por uma proliferação de bactérias dentro de um tecido infectado, normalmente na pá do animal ali. Então, essas são as 3, entre as 10, as 3 que mais causam prejuízos dentro do confinamento. Dentre elas, a enterotoxemia é uma epidemia, então a gente tem que aprender a trabalhar sobre ela. Então, vamos falar um pouquinho da enterotoxemia. A enterotoxemia, ela causa morte súbita. Normalmente, os animais, de estar bem até morrer, ele leva de 6 a 12 horas. Então, quando alguém entra em contato com a gente, fala assim, o animal estava bem, não sei o que tal, e morreu, e isso foi muito rápido, a primeira suspeita que a gente tem é da enterotoxemia, da clostridiose. E o que a gente tem mais dessa doença? Ela causa uma hemorragia intestinal. Vocês estão vendo aqui atrás, uma alça intestinal do animal, e ela está cheia de hemorragias, cheia de pintinhas. A gente chama isso aqui de hemorragia petequial. Essa lesão, quando você abre o animal, ela é o que a gente chama de patognomônico. O que é o patognomônico? Só acontece esse tipo de hemorragia intestinal quando eu tenho a clostridiose. Então, se eu abrir o animal e ver lesões semelhantes a essa daqui, depois eu vou mostrar outras imagens para você, eu posso ter certeza que aquele animal ali morreu de enterotoxemia, morreu de clostridiose. Ela leva, quando a gente começa a identificar o problema, o animal fica com cólica. Ele fica também cabisbaixo, deprimido. Às vezes o animal começa a dar coices na própria barriga, assim. Ele vem com a pata e faz como se ele estivesse dando coices na própria barriga. Isso aí é uma das características que o animal está sentindo alguma dor ali. E aí essa hemorragia aí, às vezes leva o animal a ter fezes com sangue ou a narina com sangue. Muitas vezes, às vezes é tão rápida, a morte do animal é tão rápida, que você não consegue identificar esse sangue nas fezes, esse sangue na narina, antes do animal morrer. Mas na hora que o animal morre, você chega lá, que ele está deitado lá no chão, você vê aquela salmourazinha vermelha escorrendo da narina dele. É uma das características que pode identificar a clostridiose. E é uma doença que não tem tratamento. O animal adoeceu, ele vai morrer. Mas ela tem prevenção, que é a vacinação. E que vacinação que é essa? A gente tem aqui mostrando alças intestinais normais, elas são róseas claras. Elas têm essas veiazinhas aqui em forma de raio de bicicleta, né? E aqui, do mesmo animal, as alças intestinais totalmente hemorrágicas. Aqui está parecendo que a gente comprou aquele chouriço antes de fritar ele.
Então, essa hemorragia que se identificar em alguma parte do intestino é o que a gente chama de fator excludente. É um fator patognomônico, só acontece no caso da enterotoxemia. E as vacinas que eu estava comentando com vocês, que são muito necessárias, as vacinas que a gente recomenda é uma dessas 3 aqui. Por que a gente recomenda essas 3 aqui? Porque elas têm 10 clostridiums aqui dentro. Então, se vocês lerem aqui, a vacina contra o carbúnculo sintomático, é aquele lá que mata na pá do animal. Gangrena gasosa, mesma coisa. Morte súbita, que é a enterotoxemia, edema maligno, tétano e botulismo. Eu chamo a atenção para esse botulismo aqui. Não sei por quê, os professores não conseguem explicar muitas vezes, mas a gente percebe que quando você tem a vacina contra a enterotoxemia e a de botulismo juntas na mesma aplicação, você tem um efeito maior dessa vacina sobre os animais. Então, existem outras vacinas no mercado, que tem 7 tipos. Tem, desse mesmo laboratório aqui, tem uma que chama Poli-R, que só tem 7. Tem uma dessas daqui que só tem 7 também. Quando você aplica só com as 7, normalmente você pode olhar lá no rótulo, você não tem um botulismo. Não sabemos explicar por quê, mas parece que a enterotoxemia e o botulismo têm alguma coisa de imunidade cruzada. Quando a gente vacina com uma dessas 3 aqui, a gente tem mais eficiência do que quando a gente tem a aplicação do Clostridium com 7 variedades só. Então, quando vocês forem comprar, se não for desses 3 laboratórios aqui, olhem se tem o botulismo dentro, se tem a enterotoxemia e o botulismo dentro, que são necessários para uma completa imunidade dos animais. Vamos falar um pouquinho do timpanismo também. O que é o timpanismo? Estão vendo o animal aí atrás parecendo um tambor, parecendo um balão, tudo bem? É a formação de gás dentro do rumen do animal. Geralmente, o rumen fica localizado ao lado esquerdo do animal. Desse animal aqui da imagem aqui, ele está dos 2 lados, né? O rumen dele inchou tanto que já está dos 2 lados. Mas, normalmente, a formação de gás, o volume começa pelo lado esquerdo, que é onde forma o rumen. Às vezes você vê o animal está com o lado esquerdo maior e o lado direito lisinho. É o início da formação do timpanismo. Normalmente, o timpanismo clássico ele causa cólicas e dor no animal. É muita dor, o animal às vezes não consegue nem se manter de pé, de tanto que o timpanismo é pesado. E ele também fica com dificuldade de respirar. Então, o que mata o animal quando está com timpanismo é que ele não consegue receber o ar, receber o oxigênio dentro dos pulmões, e aí ele acaba morrendo, porque o rumen foi lá e pressionou o pulmão dele e não deixou espaço para que ele respirasse. E o que a gente tem de causas de timpanismo? Primeiro delas é a falta de adaptação. A falta de adaptação é uma das maiores causas de timpanismo, seja você trabalhando, por exemplo, com puro grão, alto grão, médio grão, às vezes até um baixo grão, você não adapta os animais vão com muita força no alimento e acabam comendo uma quantidade muito grande, e isso é uma das causas do timpanismo. Outra das características é a presença de carboidratos fermentáveis. Eu traduzi isso aqui para vocês. O maior carboidrato fermentável é o milho. E tanto nas dietas de puro grão como de alto grão, a gente usa uma grande quantidade de milho. Então, se eu não adapto o animal, se eu não adapto as bactérias do rumen a receber essa quantidade de carboidrato, especialmente se ele for moído fino, a ração, às vezes, ela é mais propensa a causar o timpanismo do que o puro grão, porque o milho está moído finamente. E esse carboidrato, na hora que ele cai dentro do rumen, ele gera uma quantidade de gás muito grande ali dentro. Outra das características que pode causar timpanismo também são forragens fermentativas. O que são forragens fermentativas? Aquele capinzinho recém-brotado, às vezes ele vai causar um timpanismo no animal.
E é um timpanismo que a gente chama de timpanismo bolhoso, que é um timpanismo extremamente perigoso para o animal. Então a gente vai falar um pouquinho lá para frente desses timpanismos. Outra das características que causam timpanismo com muita recorrência é o fornecimento irregular. A gente chama de mal da segunda-feira. O pessoal no domingo deu aquela descansada, lógico, todo mundo tem que descansar, mas deixou que os animais passassem fome à tarde ou à noite. Aí, a hora que chega segunda-feira, o cara vai lá, não, o coxo está vazio, vai lá e enche. Aí os animais vão com muita fome ali a se alimentar e acabam alimentando uma quantidade maior do que o habitual, e isso é uma das causas de timpanismo severo. E a ausência de aditivos e tamponantes dentro da dieta também é uma das causas de timpanismo. Quando a gente começa a trabalhar com alto grão e puro grão, se você não está adequadamente aditivado ou tamponado, você pode correr o risco desses animais desenvolverem timpanismo. Isso é especialmente necessário quando você começa a trabalhar com grandes quantidades de concentrado, pensando em ganho de peso diário mais alto dos animais. E aí, os tipos de timpanismo que a gente pode ter. O primeiro deles é o timpanismo primário, ou espumoso. Esse timpanismo espumoso, normalmente ele advém de forragens altamente fermentativas. Então, o animal comeu um capim ali muito verdinho e ele vai ter esse timpanismo espumoso. Esse timpanismo espumoso, a gente quando vai examinar o animal, a gente pega o punho fechado, empurra no rumen do animal, você sente como se estivesse empurrando uma espuma. Esse é o único timpanismo que o medicamento Blotrol funciona. Em outros timpanismos, se você empurrar a mão no rumen do animal e não sentir como se fosse uma espuma, não adianta, ou você está desperdiçando o medicamento, utilizar Blotrol na medicação desse animal. A gente tem o timpanismo secundário, que é da formação de gases livres, esse é o timpanismo que a gente chama de timpanismo clássico. E a gente pode ter um timpanismo por obstrução esofágica. O animal, enquanto ele está lá na vida normal dele, ele produz gases dentro do rumen dele, e parte desses gases eles são eructados, eles são arrotados. E aí eu preciso que o esôfago esteja livre para que esses gases sejam liberados para o meio ambiente. E eu tenho também o falso timpanismo. O que é o falso timpanismo? É o animal que está com o rumen distendido, mas ele não tem dor, ele não tem falta de ar, então é o que a gente chama de falso timpanismo. Muitas vezes a gente observa isso com frequência. Por que existe esse falso timpanismo? O animal, quando ele está em confinamento, às vezes ele permanece várias horas deitado. Ao permanecer várias horas deitado, esse movimento natural de soltar os gases através do esôfago, arrotar, no popular, né? Esses gases, esse excesso de gás, ele é meio deprimido. Então, o animal que fica várias horas deitado, ele vai acumulando gás, vai acumulando gás, vai acumulando gás, e às vezes ele não levanta. Fica igual a gente quando está fazendo muito frio, e está aquela madrugadinha fria, você arrumou a posiçãozinha quente na sua cama, mas a bexiga está cheia. A gente vai segurando. Opa, não vou agora não, vou daqui meia hora, vou daqui 1 hora. Por quê? O animal é a mesma coisa. Ele está com a dieta dele completa ali, ele já comeu o que precisava por dia, e ele não quer ficar levantando. O rumen dos animais que está em alto grão ou puro grão, especialmente se estiver com fator LM+, tem alta produção de gás. O Dr. Paulo vai falar numa palestra dele, vai mostrar a presença de ácidos graxos voláteis dentro do rumen, e vocês vão perceber que é muito maior do que na dieta convencional. Essa alta produção faz com que esses animais tenham mais acúmulo de gás dentro do rumen deles, porque está produzindo muito. Então, qualquer meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas que o animal ficar deitado, aquilo ali vai ficar acumulado. O que eu faço para detectar se é falso timpanismo? Eu toco esse animal, eu levanto ele e toco ele ali dentro da baia por mais ou menos uns 15 minutos. Se depois desses 15 minutos eu olhar para ele e ver que ele afinou, é um falso timpanismo. Mas se não for, o que eu tenho que fazer?
eu vou dar para ele 150 gramas de bicarbonato, porque pode ser aquelas outras características que eu falei lá, uma falta de adaptação, ou pode ser que o animal estava com um fornecimento irregular, então tudo isso pode causar essa redução, esse aumento da produção de gás, então eu vou dar 150 gramas de bicarbonato. Como que a gente dá isso? Numa garrafinha, eu vou dar, numa garrafinha dessas de cerveja, eu vou dar para esse animal essas 150 gramas de bicarbonato. E eu não posso prender a língua do animal quando eu estou fornecendo para ele de jeito nenhum, porque senão, ao tentar salvá-lo, eu vou acabar matando, porque esse líquido vai para o pulmão e vai causar uma pneumonia por objeto estranho. Vou falar um pouquinho de tristeza parasitária. Ela é comum pelo anaplasma, pela babésia. Ela pode se vir, e ela vem principalmente do carrapato, mas ela pode ser transmitida também por insetos hematófagos. Ela causa apatia, febre, mas principalmente anemia. Ela causa, uma das características é mucosas brancas ou amareladas, vou explicar para vocês o que é mucosa. E o maior problema da tristeza parasitária é que nós estamos introduzindo nos rebanhos de corte raças europeias. Está introduzindo Angus, a gente está introduzindo Senepol, a gente está introduzindo raças europeias dentro do gado de corte. O pessoal do gado de leite já sabe que a tristeza parasitária há mais de 50 anos, mas muitas vezes o peão que está lá na fazenda do criador de gado de corte, que está trabalhando com Nelore há 30, 40 anos, nunca viu uma tristeza parasitária. Quando a gente introduz raças europeias ali dentro, a gente está aumentando a possibilidade, e ela normalmente acontece nos bezerros, animais mais jovens. Aqui é que são as mucosas. Isso aqui é o olho de um animal, e isso aqui é a boca de um animal. Aqui a gente deveria ver inúmeras veiazinhas vermelhas aqui também a gente deveria ver algumas veiazinhas vermelhas, a gente não está vendo ali. Isso é o que o pessoal chama popularmente de boca branca, porque o animal fica com anemia muito grande e isso causa todos os sintomas da tristeza parasitária. Um outro lugar fácil de se observar também é na vulva do animal. Isso aqui é a vulvazinha de uma bezerra, e vocês verem que ela aqui deveria estar róseo e está totalmente amarelado, identificando a tristeza parasitária. Tem que ser medicado rápido, é uma doença que geralmente acomete bezerros e tem uma alta mortalidade se não for medicado. E aí, gente, para terminar a apresentação, com um recado para vocês, isso aqui é um caldeirão onde está sendo preparada uma sopa. Essa sopa pode ser preparada com ingredientes nobres e fazer uma sopa excelente. E pode ser preparada com ingredientes ruins, com carne estragada, com legumes estragados, e fazer uma sopa péssima. É a mesma coisa do confinamento. O ambiente do confinamento é o caldeirão, onde a gente pode colocar coisas boas e coisas ruins. Se eu colocar animais com afecções respiratórias, se eu colocar animais que não foram vacinados contra a clostridiose, dentro desse ambiente, eu vou ter uma potencialização de tudo de ruim que tiver. Se eu colocar coisas de boa qualidade, eu vou ter um resultado condizente com o que eu preciso. Pessoal, muito obrigado.